Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e também do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista e colaborador, o jornalista científico Júlio Ottoboni. Muito bom dia, Júlio. Bom dia. Bem-vindo sempre. E os destaques desta edição. Semana importante para as reformas do governo. Caso Bebiano deve ter desfecho hoje. Com obra paralisada, Arco da Inovação tem audiência de conciliação marcada. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. E a agenda em Brasília. O governo tem pressa. E esta semana é considerada muito importante para as reformas às quais Bolsonaro se agarra para poder governar. O projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser apresentado amanhã ao Congresso. No dia seguinte, na quarta-feira, será a vez do texto da reforma da Previdência. Elaborado pela equipe econômica de Paulo Guedes e já com o aval do presidente Bolsonaro. O projeto do ministro Moro, como se poderia esperar de um juiz que se fez na Lava Jato, corre atrás também da corrupção. Cabe lembrar que o ministro Moro tem sido criticado por lavar as mãos e não se pronunciar sobre casos envolvendo atuais ministros, seus colegas de governo. Mesmo assim, o projeto anticrime é mais popular entre os parlamentares do que a reforma da Previdência, que exigirá mais convencimento. E aí a situação pode se complicar com a crise instalada no âmbito do PSL, envolvendo o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. Ele está prestes a ser demitido, acusado de envolvimento no uso fraudulento de dinheiro do fundo partidário. A reforma da Previdência começa com essa pedra chamada Bebiano no meio do caminho. E a saída de Bebiano do governo depende apenas da publicação da exoneração no Diário Oficial da União. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deve demitir o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que foi o principal articulador e líder da campanha de Bolsonaro. O ministro disse a um aliado, abre aspas, preciso pedir desculpas ao Brasil por ter viabilizado a candidatura de Bolsonaro. Nunca imaginei que ele seria um presidente tão fraco, fecha aspas, se referindo à influência dos filhos do presidente nos rumos do governo. Os aliados trabalhavam para baixar a temperatura após a denúncia de candidatos laranja do PSL na última eleição, quando Gustavo Bebiano era presidente do partido. O vazamento de um áudio com conversas entre Bolsonaro e Bebiano foi estopim para o mal-estar que o governo enfrenta. Em tom de despedida, o ministro publicou um texto em uma de suas redes sociais falando sobre lealdade. Abre aspas. Uma pessoa leal sempre será leal. Já o desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça. Fecha aspas. Esta será a primeira baixa ministerial em 47 dias de governo. Mas, apesar da queda de um importante integrante do primeiro escalão em tempo recorde, parlamentares do PSL evitam admitir que o governo esteja em crise. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Pois é, escanteado o Bebiano, o Planalto deve colocar no seu lugar o general Floriano Peixoto.
segundo informa o Estadão de hoje. Ele deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência interinamente. É o 8º general no governo Bolsonaro. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa de São Paulo, vejam só, há um movimento que une petistas e deputados do PSB na tentativa de reeleger o tucano Cauê Macris para a presidência da Casa. Todo esse esforço, analisa também o Estadão de hoje, é para tentar barrar a candidatura da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Lembram-se dela, a musa do impeachment de Dilma Rousseff? Integrada à base do PSL, ela tem, entretanto, se colocado contra algumas medidas do governo federal. A eleição da mesa diretora vai ser no dia 15 de março. E os partidos mais tradicionais já começam a lotear os cargos, como sempre fizeram. E a banda continua. Voltando a Brumadinho, esse assunto que parece que não vai acabar nunca para todos nós. Na quarta semana, após o rompimento da barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho, as consequências da tragédia continuarão em pauta na Câmara dos Deputados. A comissão externa da Câmara, criada para acompanhar o caso, começa a ouvir representantes dos órgãos de controle ambientais para a revisão de leis, em especial a Polícia Nacional de Segurança de Barragens. Amanhã haverá uma audiência pública com o presidente do IBAMA, com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, o diretor da Agência Nacional de Águas e com o secretário de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração do Tribunal de Contas da União. Investimentos em turismo, vejam aí, mais de 7 mil empresários de Brumadinho receberão parte dos 62 milhões de reais anunciados pelo governo para tentar reativar a atividade econômica local. O município cedia o maior museu ao ar livre da América Latina, o Instituto Inhotim, que é uma importante fonte de renda para o turismo. Por isso, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, afirmou que essa atividade pode ser uma fonte de receita e geração de empregos locais. O dinheiro será disponibilizado com condições especiais pelo Fundo Geral de Turismo e será direcionado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Depois, serão repassados aos prestadores de serviços turísticos cadastrados regularmente no Cadastro Nacional do Setor. E a nossa última atualização, neste final de semana, o Corpo de Bombeiros localizou mais 2 corpos na cidade. O último balanço da corporação aponta até o momento 166 mortos, todos já identificados e 144 desaparecidos. Os bombeiros foram homenageados pelas crianças de Brumadinho por meio de um desenho que retratava os bombeiros em helicópteros resgatando pessoas. Um casal de mãos dadas, sorrindo e muita lama. Uma homenagem para lá de Justa. Júlio, nosso especialista em meio ambiente, continua o drama e continua-se as intenções de se fazer alguma coisa. Qual é a sua visão a respeito disso? Dessa última notícia? Não vai ter intenção, vai ficar na intenção. O Rio Doce, o que foi que aconteceu até agora? Mariana, esse presidente da Vale, que já devia estar preso com toda a diretoria, eu já falei isso aqui, muita gente tem falado isso, né? Mas como aqui você tem o inverso da República, né? Você tem uma crise republicana, né? Que esses caras já deviam estar na cadeia, então quem tem dinheiro não vai, e quem está com cargo, empresa que financia político, que financia uma série das estruturas funcionais aí dos governos, acaba não se isentando, né? Fica isento, o cara recebe um habeas corpus permanente. Um filme que nós já vimos, não gostamos e somos obrigados a ver diversas reprises. Não vejo. Olha, você vê que Brumadinho, até o foco mesmo da Vale, ela já tirou de cima de Mariana, do que aconteceu em Mariana, do Rio Doce,
tá, do prejuízo ambiental monstruoso, prejuízo inclusive para não só para a parte hídrica, né? Você tem a parte humana do assentamento, mas daí você acaba conseguindo reassentar, recolocar essas pessoas e tal. Você tem uma questão de ordem cultural ali, o Rio Doce é dos rios do Sudeste, tá? Tem o Tietê, o Paraíba do Sul, que passa aqui, e o Rio Doce, né? E o São Francisco, que começa no Sudeste e depois entra pelo Nordeste. São os principais. E a gente vai caminhando com isso e você vê aí o presidente da Vale dizendo que se eximindo de qualquer culpa, porque aquilo foi um acidente. Um cara que 2 dias antes estava sabendo que os sensores estavam dando que aquela barragem ia ceder. Tá? A Providência, inclusive, tem um negócio bem interessante, viu? Que a gente vê interessante, canal do engenheiro no YouTube. Dá uma olhada lá para você ver como é que solapou a barragem e o volume de técnicos que estavam em cima dela. Ele dá um zoom na imagem e consegue ver as pessoas correndo em cima da barragem da Guilherme. Não vai acontecer absolutamente nada. A gente já conhece essa história, já aconteceu. Esse presidente entrou na Vale falando que Mariana nunca mais, é porque ele estava escolhendo outro lugar para ocorrer o desastre, né? E esse final de semana a gente teve a sirene tocada numa região também de barragem ali em Minas por 3 vezes. Teve já evacuação. Esse negócio vai acontecer o tempo inteiro. Não tem dúvida, mas nos compete aqui acompanhar e trazer você a luz dos fatos. E tem que bater, tem que martelar em cima disso, viu, Glauco? Porque a tendência é que caia no esquecimento logo, logo. Esperamos que não. Cumpre aí a nossa obrigação mais uma vez, né? Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós recebemos hoje, em nossos estúdios aqui, o senhor Luiz Antônio Vani, diretor-geral da Humanitas, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. E vamos discutir um assunto muito interessante que nós já noticiamos aqui, que é a respeito da nova resolução da telemedicina. Tá bom? É rápido, a gente volta já. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas e tendo o prazer hoje de receber o Dr. Luiz Antônio Vani, diretor-geral da Humanitas, desculpem o meu erro, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. Eu passo ao Guilherme. Para começar o nosso debate, durante o fim de semana, a fábrica de memes publicou um estetoscópio certamente de um médico, dizendo que ele estava querendo vender o Littmann de última geração dele ou trocar por um computador com Skype, sinalizando essa questão da telemedicina, né? Ele deve ser muito crítico a isso, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco como é que o senhor vê essa resolução do Conselho Federal de Medicina em relação às novas tecnologias aplicadas ao atendimento médico, né? Muito bom dia a todos. É um prazer retornar a esta casa. Já estive aqui quando era outro prédio. A rádio, né? A rádio, hoje Portal SP Rio, não é? Com uma altíssima audiência. E, bom, sobre esse assunto, primeiro, não é um assunto novo. Não é? É um assunto que já vem sendo postulado, discutido há muito tempo, não só no Brasil, não é? Mas principalmente fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, não é? É um assunto muito discutido desde várias décadas, não é? E no Brasil nós temos uma discussão já também de quase 2 décadas, e há cerca de 15, 16 anos foi feita uma resolução já do CFM
colocando os primórdios, talvez posso chamar assim, da telemedicina, não é? E isso era ainda uma resolução incipiente e que, com as tecnologias que foram evoluindo, não é? Com a diversidade das formas de diagnóstico que se tem para a medicina, o CFM colocou em discussão o assunto, e é um assunto bastante complexo. Então, não é um assunto simples, não é? Nós temos, com motivos bastante embasados, muitos médicos que são a favor, muitos médicos que são contra, e é assim mesmo. Eu acho que essa resolução ainda vai merecer uma série de ajustes, alguns ajustes finos, não é, para que ela possa evoluir a contento, mas é uma evolução dentro da medicina. O senhor falou aí inicialmente do estetoscópio, não é, de alta tecnologia que foi oferecido em troca de um WhatsApp. Tem inúmeras críticas, inúmeras sugestões desse tipo, não é, na internet. A que mais me marcou foi um orelhão, não é, com uma inscrição embaixo: alugo consultórios. Muito bom. Não, mesmo o senhor estava dizendo dessa questão da discussão sobre esse tema, né? O Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, um dos vice-presidentes do Conselho Federal de Medicina, publicou um artigo na Folha de São Paulo deste fim de semana, dizendo que, tendo em vista toda essas críticas, essas polêmicas, né, que ele vai colocar em consulta pública para mais contribuições, né? Eu acho que tem muita gente que se apegou à questão da não discussão. O senhor acha que houve discussão suficiente desse tema? Eu acredito que poderia ter sido melhor discutido, sim, sem dúvida nenhuma. O CFM coloca que está há 2 anos discutindo o assunto, mas enquanto não ocorre realmente uma provocação, não é? É difícil de fazer com que haja uma discussão maior. E eu acho bastante pertinente que o CFM reabra quantas vezes necessárias forem as discussões sobre o assunto, porque é um assunto polêmico e certamente com essas discussões nós poderemos refinar muito, não é, a resolução, com outros pontos de vista, com outros aspectos, com outras consequências, enfim. Eu acho que o CFM deve continuar a discussão, que, na minha opinião, ainda tem muito a ser discutido antes de se finalizar, não é, um processo de uma resolução final. Doutor, eu gostaria como diretor de uma faculdade de medicina, né, colocar algumas questões sobre a sua análise. Primeiro, é uma pesquisa da USP que mostra que 70% dos profissionais formados em medicina não sabem ler sequer um raio-x. Eu estou falando de pesquisa científica, tá? Inclusive foi financiada pela FAPESP. E a questão do conselho, né? Você tem uma OAB que o sujeito faz a faculdade, ele já devia sair credenciado para o mercado, daí tem uma triagem lá, tal. Para mim, inclusive, parece bem mais reserva de mercado que qualquer outra coisa, e também uma maneira de não ir para cima da academia e exigir que ela tenha uma qualificação melhor. Tá? Eu gostaria de saber essas duas questões. A academia hoje forma realmente um médico capacitado para sair dentro do mercado, que eu acho que é muito anterior a essa discussão da telemedicina ou não. Né? E se não está na hora de mudar esse modelo, você ter, já que mexe com vida, né? E de não ter um conselho que realmente passe esses médicos recém-formados, ou esses serão bacharéis em medicina, no caso,
para conseguir ganhar o registro definitivo deles. Excelente pergunta e eu concordo plenamente com a sua colocação. Na realidade, há alguns anos, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem feito um exame para médicos recém-formados, sem obrigatoriedade, mas muitos aderem, inclusive médicos formados fora do Estado. Eles vêm prestar porque é quase um teste, não é? Para que eles possam saber como eles mesmos estão. E o resultado não é tão bom assim, não. Nós temos uma porcentagem grande, não é, como noticia a própria imprensa, uma porcentagem grande de recém-formados que têm dificuldade em tratar condições mais ou menos simples, como uma diarreia de uma criança, um quadro de infarto agudo do miocárdio ou uma pneumonia, enfim, uma coisa assim que é próprio do médico generalista. Ele tem que saber isso, ele tem que sair sabendo. Frente a isso, há um trabalho grande do CRM de São Paulo no sentido de fazer com que esse exame se torne obrigatório. Não é? Como é a OAB hoje, por exemplo. Né? Hoje não, já há algum tempo. Mas isso ainda está em discussão, em fase ainda de testes, talvez, né, deste exame, desta prova. Mas eu sou bastante favorável a que esse exame se torne obrigatório e o médico recém-formado, para adquirir o direito de ter um número no CRM, precisa ser aprovado num exame desse. Eu sou muito favorável. Até mesmo porque, né, doutor, a gente sabe isso aí. Eu já dei aula em universidade também, em faculdade. A gente sabe que você pode, professor, e a estrutura que existe dentro da faculdade, você pode até dar o melhor que se tenha. Tal. Se não tiver interesse do aluno, do estudante, não tem jeito. Você forma, acaba formando um mau profissional, principalmente nas faculdades pagas. Aí a crítica vem muito, porque eu fui professor de uma faculdade paga e eu vi questões assim que, para mim, eram não só abusivas, como absurdas. Né? Do pagou, passou mesmo. Na verdade, você vende um diploma a médio prazo. Essa questão, você tem uma intervenção maior eu acho que tanto do Ministério da Educação, mas com o Ministério da Saúde e tal, num curso que é de extrema importância, a gente parar para olhar, é o que mexe com a vida humana. Né? E ele está mais presente, né, para a gente ver a questão curricular, se está sendo adequado ou não, se está defasado, porque hoje se tem alguma coisa que se pouco discute é na academia. A academia pega, ali tem as disciplinas tal, e ficam, inclusive, perpetuando aqueles currículos que muitas vezes ficam bem defasados. Né? A questão da reciclagem de professores. Né? Tem hoje um movimento que eu não sei se a universidade que o senhor pertence adota ou não, mas tem sido frequente, principalmente na minha área do Zé Guilherme, e tal, que é o jornalismo, que é o que as faculdades ainda que persistiram, né, depois que o Gilmar Mendes acabou com a exigência do diploma de jornalista, que fez um mal desgraçado para a nossa profissão. E porque faz exatamente isso daí, não olha a qualidade do curso, mas pega a coisa como isso daí não tem grande importância, e aí a gente vê essa explosão de fake news, todas essas coisas. Como é que hoje se existe, primeiro, né, algum tipo de procedimento e se as faculdades não estão fazendo isso, estão pegando ex-alunos e colocando no quadro para substituir os professores que acabam saindo, acabam desistindo, acabam se aposentando, e que isso daí acaba perpetuando vícios, né? Não, na verdade, eu queria pegar essa questão
e levar para a nossa discussão de telemedicina, quer dizer, o que os novos estudantes, como orientar os novos estudantes dentro dessa nova realidade da medicina, para utilizar todos esses recursos disponíveis, né? Se a qualidade, como o Júlio apontou, tem problemas, como orientar hoje o novo profissional para que ele possa exercer a medicina usando das novas tecnologias? Vou começar respondendo para o professor Júlio. Na realidade, que eu vejo é o seguinte: hoje nós temos um número de faculdades de medicina no país que eu acho que só perde pela Índia, não é? É o segundo país que mais tem faculdade de medicina no mundo. Nossa. Não é? Então, isso é preocupante, é muito preocupante, porque estão, vamos usar um termo assim, nascendo faculdades de medicina em locais difícil de entender que é possível desenvolver um bom curso lá, quer pela condição tecnológica, hospitalar, de professores, enfim, de tudo, não é? Mas isso cabe ao Ministério da Educação olhar, eles que aprovam, e eles têm comissões que vão vistoriar e verificar se as condições estão sendo boas ou não. Então, a gente vai ter um segmento disso daqui a alguns anos, porque essas faculdades são faculdades recentes, novas, então a gente não tem ainda uma avaliação maior sobre tudo isso. Agora, aqui, nós não temos e não concordamos com esses ex-alunos recém-formados se tornarem professores. Os nossos professores, pelo menos aqui, são 100% ou mestre ou doutores, sendo que quase que 3/4 deles são doutores, não é? Todos eles têm uma experiência no ensino da medicina de mais de 5, 6 anos, não é? São formados há algum tempo, porque eles já são mestres ou doutores, e eles têm uma condição excepcionalmente boa de ministrar o curso que eles se propuseram a fazer. Agora, quanto ao desenvolvimento desses alunos para essa nova fase aí da telemedicina, eu acho o seguinte: os alunos têm que aprender medicina primeiro. Não é? Se eles não souberem medicina, de pouco adianta. pouco adianta. Eles podem ser um expert em informática, saber tudo, baixar o que quiser, a crítica mas... que se faz é que a relação médico-paciente, que é um dos pilares aí sagrados da medicina, vamos dizer, não é? Exatamente. O temor é que essa relação se perca por aí. A gente tem esse temor também, e esse é um dos pontos, não é, que a resolução deve ser colocada em discussão. É um dos pontos, não é? Porque o relacionamento médico-paciente é muito importante. Eu poderia citar assim que o médico que consegue ouvir bem, não é, o seu paciente, na maior parte das vezes, ele resolve a questão, não é? Porque às vezes é só uma situação que, com uma fala do médico embasada, não é, pode deixar o paciente muito mais tranquilo e, na maior parte das vezes, até resolver a questão. Então, o relacionamento médico-paciente dá a confiança que o doente tem que ter no profissional, não é? Para que ele possa, então, aceitar as ponderações do profissional. Agora, o CFM, pelo que está na resolução, se preocupa com isso no sentido de que essas consultas por telemedicina,
são feitas desde que esteja junto ao doente um profissional médico, não é? Com presença ali, e que possa, então, fazer com que o outro médico tenha mais uma opinião ou uma especialidade mais afim daquele doente ou coisa assim, exceto em alguma situação muito especial, que é o doente estar num local que não tem ninguém, tipo plataforma de petróleo que eles citam lá, mata, ou sei, alguns lugares assim específicos que não tem médico, né? Que não tem médico. A resolução tem um detalhe, né, que é que a primeira consulta teria que ser presencial, não é? Isso depois, mesmo. A partir que o médico conhece o seu paciente, que essa relação via WhatsApp, via computador poderia ser feita, não é isso? Isso mesmo. E também, dentro desse intervalo de tempo, no máximo cada 4 meses, seria obrigatório uma consulta presencial para que se possa verificar o andamento daquele doente, a evolução da doença dele, não é? Enfim, são coisas que o CFM tem tomado cuidado, mas merece, eu acho, sim, que merece uma discussão mais ampla para que a gente possa refinar bem esse processo. Porque a gente teme que haja fraude nessa questão, né? Como tudo aqui pode estar sujeito a fraude, por exemplo, hoje o Conselho muitas vezes pega aí pessoas que não são formadas exercendo irregularmente a medicina, né? Cheio de casos de pessoas assim. Com essa metodologia da telemedicina, isso tem que ser fiscalizado, porque também muito bem fiscalizado. Muito mais fiscalizado. Muito mais, Porque a qualquer momento você... abre um flanco, sim. Não abre um flanco? Claro que abre. Deixa eu pegar esse gancho, acho que é bem interessante. Eu já presenciei isso daí. O cara entra com um quadro sintomático e tal, e o médico vai, primeira coisa, pega no Google, coloca lá os sintomas e vem uma listagem para ele do quais são as possíveis causas daquele quadro sintomático. Eu queria saber a opinião do senhor sobre esse tipo de profissional e, inclusive, esse tipo de prática, né? Parece que está crescendo bastante aí no meio, né? Eu não sei se motivado por falha de formação, por comodismo, ou pela facilidade mesmo que existe do Google, né? Na realidade, até existe o chavão aí dizendo o Dr. Google, né? O Dr. Google. E muitos pacientes chegam no consultório do médico já dizendo, olha, eu consultei o Google e eu tenho ou isso ou isso. Isso é muito ruim, não é? Muito chato, porque tira do médico uma liberdade dele pensar sobre os sintomas e o que poderia estar acontecendo com aquele doente. Agora, o médico bem informado, ele não precisa do Google, não é? Ele tem como, na literatura médica dele, no conhecimento que ele adquiriu, na experiência que ele já tem como médico, ter um discernimento bastante bom, não é? E ter uma possibilidade grande de acerto, não é? Quando não, ele tem alguns exames que ele pode lançar mão, não é? E hoje, com o número de exames que existem, com as possibilidades, é muito mais próprio o médico mesmo resolver o problema. E também, por outro lado, cada vez ele solicitar menos exame, porque ele tem que ter uma condição melhor, não é? Para fazer um diagnóstico com poucos exames, porque isso encarece a medicina. Os exames mais modernos são exames altamente resolutivos, mas são específicos para algumas situações muito específicas. Não é um exame que se pede para todo mundo, não é? Como um exame qualquer que pode estar dentro de uma lista de check-up ou coisa assim. Na realidade, não é isso.
E esse Dr. Google fica muito complicado. O médico, eu acho que tem a sua condição um pouco atrapalhada com essa situação, mas se usa muito. Aumenta muito o preconceito sobre os médicos jovens? Não, acho que não. O médico jovem hoje, ele fez um curso que supõe-se um curso bom de medicina, que durou 6 anos. Depois ele faz uma residência médica que, em média, 4 anos. Em média, tem residências maiores, não é? Mas 4 anos, são 10. E depois disso, ele tem pós-graduação, ele tem uma série de cursos que ele vai fazer de MBA, etc., estágios fora, de tal forma que um médico jovem hoje, que eu poria entre aspas isso, ele teve 6 anos para se formar e outros 6 anos para sair no mercado, pelo menos, não é? Então, não é tão jovem assim, ele já adquiriu uma boa experiência, ele já viveu situações de alta complexidade. Então, eu creio que o médico que faz, não é, todos os procedimentos necessários a uma boa formação sai bem formado. Quantos estudantes a gente tem aqui na faculdade aqui em São José? Nós temos na nossa faculdade 60 alunos por turma. 60 por turma. É a primeira turma, né, doutor? Não, nós estamos na 4ª turma. Já na 4ª turma? Na 4ª turma. Isso, indo para 300 alunos agora, nesse semestre. Começa a ter um intercâmbio já com os centros de pesquisa aqui, já começar a ver, porque o ITA tem ainda hoje um núcleo de inteligência artificial muito interessante e que mexe inclusive na parte de robótica, também mexe inclusive com a questão de medicina, com soluções bem interessantes que eu conheço. E a gente tem a questão dos extremos climáticos, aí, né, que ainda parece que em algumas áreas que são cruciais isso não entrou. A gente tem uma propensão muito maior a epidemias, né, ou até mesmo pandemias, por causa dessas mudanças do clima. A gente está num ambiente que favorece esses intercâmbios, né? Isso não é uma coisa que vocês já estudam, que já essa aproximação, levar esse estudante de medicina para dentro, do INPE, num CEMADEM, num CPTEC ou de um ITA, eles começarem a ter também uma visão um pouco mais ampla, mais estratégica, né, das possibilidades que esse mundo da medicina vai enfrentar agora, que já está enfrentando, né, com a questão de mudança, não só de mudanças climáticas, mas de outros paradigmas que estão surgindo, né? É verdade. O crescimento de vetores que podem transmitir algum tipo de patologia, de doença, tem se modificado com o clima, não é? Isso, a Secretaria de Saúde e os órgãos têm isso muito atento e combatem, não é? Mas isso existe sim. Nós temos a nossa faculdade tem um convênio com o ITA, não é? Tanto de pesquisa e agora tentando implementar a participação de alunos, não é? Tanto do ITA na faculdade quanto os nossos alunos no ITA. Isso é ótimo. Fazer esse intercâmbio, isso é interessante, mas os nossos alunos, desde o primeiro ano, já no segundo semestre do primeiro ano, eles já vão frequentar a rede de saúde do município, eles já vão nas UBSs, contato com pacientes, eles ainda vão como observadores, mas eles frequentam contato a casa, presencial, né, professor? Presencial, sim. Eles podem até levar um laptop, mas eles estão lá, não é? E eles vão à casa dos doentes para eles sentirem como que o doente vive, como que mora um doente que tem uma patologia tal, não é?
de coração, de fígado, de qualquer coisa, como ele dorme, até situações bem extremas de como é disposta a cama do doente, o cheiro da casa, enfim, tudo isso é muito importante no diagnóstico e eles aprendem isso e vão desde o primeiro ano, não é? Nós temos alunos, como eu disse já, na quarta turma, que já estão passando por, dentro da UBS, alguns procedimentos que eles já têm capacidade de fazer e já começaram também a frequentar os hospitais da cidade, não é? Numa ida também em baixa complexidade, mas começando com semiologia, não é? Tirar uma história de um doente, ouvir um doente, fazer um exame físico geral no doente, acompanhado por preceptores, por professores, sempre nunca sozinhos, mas eles vão de tal forma que a gente tem colocado o mais precoce possível os nossos alunos em contato com pacientes dentro de uma complexidade bastante dosada, né? Para que ele comece numa baixa complexidade, vai para a média até no internato, que ele vai estar no 5º e 6º ano, já começar a ter contato com complexidades maiores, tá certo? Para que ele possa realmente entender um doente, entender o que significa o doente contar alguma coisa para ele, não é? E também o inverso, quer dizer, o que é e como é que ele faz a resposta para o doente, que é muito importante. Às vezes você quase cura o doente com uma resposta ou não, não é? Pode ocorrer até o contrário. Então, esse treinamento nós damos para os nossos alunos desde o início do curso, desde o primeiro ano do curso, eles já têm esse treinamento. Muito bem, doutor Luiz, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer a sua presença e convidá-lo para próximas conversas, né? A SP-Rio está sempre aberta para esse tipo de discussão. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou sempre ao dispor. Muito obrigado. Nós agradecemos muito, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Antônio Vani, diretor-geral da Humanitas, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, sobre esse assunto extremamente atual, que é a telemedicina, que ainda há de se ter muito a discutir. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com esse que não anda dando trégua para a gente, que é o tempo. Até já. Pois é, este tempo, como eu disse, anda cobrando caro da gente. A gente precisa saber das novidades com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E o sol volta a aparecer aqui na nossa região nesta segunda-feira. Nós vamos ter um dia aí de bastante variação de nebulosidade, né? Essa nebulosidade vai variar aí, né, de céu parcialmente nublado a nublado. Por conta disso, o sol vai estar mais presente e as temperaturas vão ficar um pouco mais altas do que ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Na capital paulista ficaremos com 26, 25 no litoral norte e 20 na Serra da Mantiqueira. Mas nós temos muita umidade na atmosfera. E esse leve aumento da temperatura, juntamente com o sistema em altos níveis da atmosfera, que é denominado de cavado, a soma desses fatores podem provocar no final da tarde pancadas de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente fortes, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Só adiantando um pouquinho a previsão para o restante da semana, nós vamos ter aí dias bem parecidos com a segunda-feira, com bastante variação de nebulosidade e com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, como eu falei, a chuva causando transtornos foi o que aconteceu em Caçapava.
A Avenida Brasil, principal via de acesso a Caçapava, ficou alagada após o rio Manuelito subir cerca de 3 metros nesse domingo. Como você vê aí no vídeo, não foi brincadeira mesmo. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, até às 16 horas de domingo, havia chovido 65 milímetros na cidade. Por volta das 16h30, o rio começava a baixar e a situação já estava normalizada. Segundo a Defesa Civil, nenhuma família ficou desabrigada. E problemas na Tamoio também. Causou queda de barreira na rodovia dos Tamoios. O deslizamento foi registrado depois das chuvas deste domingo, no trecho de serra por volta do quilômetro 71. O trânsito fluiu em sistema pare e siga e a Polícia Rodoviária, junto com as equipes da concessionária Tamoios, acompanharam o fluxo de veículos no local. O deslizamento de terra invadiu a pista sentido litoral norte. A concessionária informa que nesta madrugada a pista foi totalmente liberada. E pesquisas mostram que alterações no clima do planeta são fator de segurança é o fator de segurança que mais preocupa as pessoas no mundo, seguidas do terrorismo e de cyberataques. Segundo estudo divulgado pelo Centro de Pesquisas Pew, com sede em Washington, as ameaças do clima do planeta foram apontadas pela maioria dos entrevistados em 13 dos 26 países onde a pesquisa foi realizada, incluindo o Brasil. O terrorismo islamita do grupo Estado Islâmico ocupa o topo da lista em 8 países. Em entrevista à DW, Jacob Pauster, diretor do Centro de Pesquisas Pew, ressaltou que em 2018 uma quantidade maior de cidadãos americanos revelou preocupações com as mudanças climáticas, num aumento em 19 pontos percentuais desde 2013. Abre aspas para Jacob Pauster. É uma ameaça crescente para os americanos, assim como para os países europeus. A diferença é que, nos Estados Unidos, a divisão partidária é muito ampla e os democratas são bem mais propensos a apontar as mudanças climáticas como uma grande ameaça. Há uma diferença de 56 pontos percentuais, o que é muito grande, fecha aspas. O Centro de Pesquisas Pew entrevistou 27.612 pessoas em 26 países entre maio e agosto de 2018. O problema sempre para lá de sério, né? Coloque seriedade nisso, viu, Glauco? E o pior é que você ainda tem, no meio acadêmico, muita gente que nega. São os negacionistas. Ontem eu peguei até um documentário para assistir no Netflix. E como chama? Chama O Gênesis é História. E tem uma interrogação. O livro do Gênesis, né, é história. E aí você vê como é que o negacionismo está se estruturando. Eles estão criando, inclusive, universidades, porque eu comecei a ver lá, PhD, não sei o quê, doutor, não sei. Não são só teólogos. Então você tem lá, cara, antropologia, você tem. E estão criando faculdades, estão criando universidades, provavelmente uns. Não sei se é reconhecido esse tipo de diploma, tal, inclusive esse tipo de pós-graduação, para confrontar essas questões do clima. Inclusive, algo assim que me assustou de escutar isso de um PhD, que a Terra teria em torno de 7 mil a 6 mil anos, para que Deus realmente criou em 6 dias e descansou no 7º, e que houve, então mudam a questão das eras geológicas, né? Tem assim a pré-diluviana, a diluviana e a era moderna, apenas. Então assim, os dinossauros não viveram 200 milhões de anos, eles viveram uma coisa de 200 mil anos. Negam todos os achados arqueológicos. Tudo, não nega a ciência inteira. E aí finaliza com a frase de
de um doutor em teologia, um pastor tal, dizendo que uma das coisas mais falhas que existentes na história da humanidade é a ciência. Olha, se a gente virasse e falasse o bordão, pô, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? E a gente tem uma persistência em manter, sabe, assim, discursos à beira do caos. É como se fosse ver essa questão de Brumadinho e você vê o cara continuar negando. Olha, não, essa lama que é tóxica não faz mal. Ah, não vai matar o rio. Não, sabe? E a gente está assistindo esses fenômenos extremos, né? São extremos climáticos. Climáticos, e as pessoas acham que é normal, né? Esse é o grande problema, né, Zé, Guilherme? Porra, tô achando que de repente tudo isso daí é normal, sabe? Por quê? Porque ela, de uma certa maneira ou de outra, ainda ela é afetada pouco, né? Porque você ainda tem um processo de resiliência dentro das cidades, com essa estrutura de água. Na Holanda, eles estão sabendo o que vai acontecer, né? Holanda, Nova York, Rio de Janeiro, né? Eu já te contei a questão de Maceió, que eu fiquei espantado com o quebra-mar avançando e sendo em cima da avenida, destruindo a avenida inteirinha. Santos. Então a gente tem algumas coisas aí que, pô, é bom abrir o olho. Não é nem abrir o olho, daí já tinha que ter plano de ação já emergencial, e não ficar tentando negar uma coisa que é evidente, que você está olhando, você está vendo acontecer essas cortinas d'água, as temperaturas imensas, entendeu? Entre 2018, quarto ano mais quente da história. Tá, dos registros que começaram em 1660. Tá? Você teve aí um período que tiveram 10 anos, uma década inteira, com subidas de temperatura. Pô. Não pode pegar e falar assim, pô, sabe? Nossa. A discussão também de se é o homem ou não que provocou, né? Também. Ele aí tem uma postura nova que eu acho bem interessante, né? Mostra-se que ele tem sim um impacto violento nisso, e o processo de aceleração. Ele acelerou isso. Eu tive uma conversa com a Thelma Krug, que na verdade foi até uma entrevista, e é vice-presidente do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a Thelma é daqui do INPE, né? E a Thelma falou assim, Júlio, tem lugares que a gente tinha uma previsão, tá, da ocorrência já dos extremos e das mudanças que iam provocar, que foram totalmente furadas. Aconteceu muito mais rápido do que a gente previa. Sabe, Zé Guilherme, a insistência, né, essa cegueira e não querer ver o fato, né, o que está acontecendo. Você vê aí essa chuva em Caçapava, as chuvas estão ocorrendo pontualmente em diversos lugares do planeta, né? Muito bem. É triste, né? Preocupante. Antes da tristeza, é de extrema preocupação, né? Preocupante, dada a velocidade em que as coisas vêm se sucedendo. Muito. E a gravidade delas. E a gravidade delas, não tem a menor dúvida. Muito obrigado, Júlio Ottoboni. A gente vai continuando aqui. O carnaval, que já está às nossas portas aqui, começa com transtorno na RM Vale. A Justiça impediu a realização do Bloco do Pimenta no último sábado, em Caçapava. 2 decisões judiciais barraram a realização do evento por falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A organização obteve o documento e recorreu à Justiça, que barrou novamente por, abre aspas, não considerar haver condições seguras para o evento, fecha aspas. Por volta das 19h30, a organização do Bloco do Pimenta informou que o evento foi adiado. O início do bloco estava previsto para acontecer a partir das 15 horas e quase 15 mil pessoas eram esperadas, segundo a organização. Com o cancelamento, uma grande concentração de pessoas já estava no local durante horas, e o cancelamento gerou revolta em parte dos foliões. A PM
usou bombas de efeito moral para dispersar parte do público que tentou forçar a entrada no espaço da festa. A situação também provocou reflexos no trânsito da Dutra. No início da noite, havia congestionamento nos dois sentidos e muitas pessoas cruzando a rodovia. A organização do bloco informou que discute uma nova data para o evento e, caso não seja possível, o valor do ingresso será devolvido ao público. Confira parte da nota emitida pelos organizadores do evento. Abre aspas, o bloco do Pimenta informa que está com todos os documentos para a realização do evento, qual seja AVCB do Bombeiro, alvará de funcionamento da Prefeitura, laudos técnicos e ARTs de todos os equipamentos, posto médico com 2 ambulâncias, 30 brigadistas, extintores em todas as áreas do evento, contando ainda com mais de 17 mil metros quadrados de estrutura para todos os foliões curtirem com a maior segurança e qualidade possível. Porém, uma decisão judicial arbitrária e injustificada está impossibilitando o evento de ocorrer. Atualizando no Facebook agora do Bloco do Pimenta, agora há pouco, eles postaram, abre aspas, nesta segunda-feira faremos contato com o Ministério Público para atendimento das exigências que aquele órgão entender cabíveis para a liberação de nova data próxima para o evento. Pedimos que aguardem ao longo do dia novo posicionamento, inclusive quanto à devolução dos valores dos ingressos para quem optar por isso. Então, fica aí à sua disposição também, poder acompanhar as últimas notícias pelo Facebook do Bloco do Pimenta. E vamos para os esportes. Tivemos um fim de semana de freguesia no eixo São Paulo-Rio. Os tricolores foram superados pelos alvinegros em seus respectivos torneios. No futebol regional, o Burro da Central visitou o Juventus da Moca na manhã de domingo e saiu derrotado pelo placar de 1-0. O gol do jogo foi marcado por Adilson aos 4 minutos do segundo tempo. Agora, o time de Marcelo Martelotti volta a jogar na próxima sexta-feira, quando visita o 15 de Piracicaba, às 20 horas, em jogo que abre a 9ª rodada da competição estadual. E o vôlei? O Taubaté venceu o Itapetininga neste sábado, em jogo que marcou a estreia do técnico interino Ricardo Navajas. E o treinador sofreu, mas estreou com o pé direito, vencendo o jogo por 3-2 com parciais de 25-16, 25-23, 21-25, 23-25 e 15-12. Essa foi a 8ª vitória seguida do time da região no torneio nacional. O próximo compromisso do time da região será na quarta-feira, quando vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Sesc, em jogo válido pela 18ª rodada do torneio nacional. Já o São José Vôlei perdeu mais uma na Superliga B. Os joseenses foram superados pelo Juiz de Fora por 3-0, com parciais de 19-25, 17-25 e 23-25. Com o resultado, o time da região acumula a 4ª derrota seguida no campeonato e, com isso, ocupa a última posição do torneio. Agora, o time de William Santa Maria volta a jogar no próximo sábado, às 19 horas, contra o Canoas. Uma edição muito interessante, hoje, com uma entrevista do nosso médico, entrevista aqui também, participação do nosso comentarista e parceiro aqui, Júlio Ottoboni. Zé, uma edição longa, mas bem fluiu, substanciosa, né? Não? Pois é. Nós vamos encerrando. Alguma nota de finalmente, meu amigo? Eu queria encerrar o seguinte. Peguei essa notinha da Globo Rural, uma empresa do Reino Unido chamado Agritech. Ele criou um programa assim, de namoros das vaquinhas e dos boizinhos. E não chama... É o Tinder para boi. Chama Tudor. Então, lá no Reino Unido, já 42 mil fazendas estão usando o Tinder para boi. E daí eles põem lá no portal o seguinte: o objetivo, unir animais tímidos às suas almas
gêmeas. Olha lá a imagem. É bonitinho, não é? Eu acho que inclusive para... E funciona, né? Geneticamente é uma coisa interessante. Gostou dessa? Perfeito. Eu realmente não sei o que comentar, como comentar. Agora, eu fico imaginando a quantidade de memes que terão a respeito disso, com todo respeito às vaquinhas aí. Nós estamos encerrando o jornal de hoje e amanhã a gente volta a partir das 9 horas com mais um Abre Aspas ao vivo para você. Ótima semana, ótima segunda-feira e até amanhã.